Olá, seja bem-vindo a mais uma gravação, mais um episódio do nosso VDC Cast, um podcast que foi criado para contar a história de brasileiros comuns, como eu, como você, mas que estamos tendo resultados extraordinários aqui nos Estados Unidos. Eu sou o Fernando Rodrigues. Meu nome é Ellen Rodrigues e com muito prazer nós somos os hosts do VDC Cast, que tem o intuito de contar histórias reais dos consultores que têm tido sucesso aqui junto conosco. E hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui uma parceira de negócios que também é uma grande amiga de vida. Com muita alegria, hoje a gente vai receber aqui para contar um pouco da história, da transição de carreira dela, Larissa de Paula. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, contando aqui um pouquinho da minha história e, me interagindo com vocês um pouquinho mais. Muito bom, seja Legal. bem-vindo. Hoje a gente vai ter um papo muito gostoso, né? Porque nós temos histórias em comuns, mas o nosso ouvinte vai aprender, vai entender daqui a pouquinho. Mas a primeira pergunta, que é uma curiosidade minha e de muitos que estão nos ouvindo, é como foi a sua vinda para os Estados Unidos e quais foram os desafios iniciais aqui na América? Então, para mim, vir para os Estados Unidos e o meu maior desafio de recomeçar foi basicamente começar do zero. E eu já tinha uma carreira, eu já tinha uma vida bem estruturada no Brasil. E daí para cá, eu decidi vir estudar, primeiramente, aqui nos Estados Unidos. E a minha vida mudou, eu conheci o meu marido. E aí eu me vi, poxa, eu vou ter que recomeçar agora, né? E agora? O que eu vou fazer, né? Então, esse para mim foi o meu maior desafio. E quando entrou o mercado imobiliário na tua vida? Eu sempre estive dentro do mercado imobiliário. Eu fiz arquitetura. Então, sempre trabalhei com construtoras, imobiliárias. E aí, quando eu me vi aqui nos Estados Unidos, né, com a documentação, com o inglês, eu falei, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar por onde eu sei, que é trabalhar com pessoas e estar no meio de casas. Então, eu falei, eu vou tirar minha licença de real estate. E eu não conhecia muita gente em Miami. O desafio... Hoje a gente vai em todos os lugares e a gente encontra brasileiros, né? Em 2016, 2017, não era tanto assim. Eu não conhecia ninguém, eu não tinha nenhum, né? Apesar do meu marido, era a única pessoa, a conexão que eu tinha. Então, eu comecei do zero, comecei de baixo, conhecendo as pessoas, me conectando com histórias e fui construindo. Que legal. Eu vejo isso muito em você, que tem uma característica muito sua de gostar muito de pessoas, né? De estar com pessoas, de ser muito mais movida por esse ato de servir mesmo, do que por qualquer outra coisa, né? Sim. Eu vejo muito isso em você. É verdade. Eu acho que... Eu sempre falo que o dinheiro é uma consequência, né? E se a gente realmente importa com a pessoa e com o que ela precisa ou um problema que ela tem, o que a gente faz, qualquer coisa que a gente for fazer, ainda mais aqui nos Estados Unidos, ele vai sempre, né, trazer um benefício financeiro, mas se a gente estiver preocupado com a pessoa primeiramente, as outras coisas vão fluir. Você falou de conexão, né? A gente morou em Miami também, né? Aliás, nos conhecemos em Miami. Nós somos vizinhos, né? É verdade. Nós somos vizinhos. Você foi a nossa cliente? Isso, nos conhecemos na igreja, né? É verdade. E aí descobrimos que a gente morava no mesmo condomínio, quase ali na mesma rua. É verdade. E aí eu me entendi primeiro que eu precisava de proteção, me tornei cliente, entendi o que vocês faziam pelas pessoas e falei, poxa, eu preciso disso pra mim primeiro, né? Que legal. E aí nasceu de uma amizade, nos tornamos clientes e agora agora parceiros. Uau. Que legal. Você falou de conexões, né? Nós moramos 7 anos em Miami e nos últimos 3 anos eu vim muito para Orlando para fazer conexões. E eu descobri que aqui em Orlando é um hub de negócio. O brasileiro de todos os Estados Unidos vem para cá, para Orlando, fazer negócio, fazer conexões. Mas o quão relevante foi as conexões que você fez para você chegar onde você está hoje? Então, eu lembro muito de, assim... Eu sempre falo que uma conversa e uma conexão, a gente não sabe os desdobramentos dela, né? Então, eu sempre tive essa postura de... Poxa, eu tô conversando com essa pessoa... Não de ser interesseira, mas assim, o que eu posso agregar para a vida dela e, né, deixar as portas abertas, né? Em todas as áreas.
E daí eu sempre gostava de me apresentar. Falei, olha, poxa, eu acabei de tirar minha licença de real estate, eu tô numa empresa nova, eu tô começando a captar clientes, eu tô conhecendo as pessoas, então eu queria deixar o meu cartão. E isso era em todos os lugares que eu ia. E Olha aí, só. eu fui, na verdade, com um amigo, com meu cunhado, na verdade, que trabalhava com carro. Ele foi fazer um orçamento e eu fui levar ele, porque eu já conhecia a região, e eu fui levar ele para conhecer uma brasileira. E aí era uma brasileira que ia, né, fazer o orçamento lá do carro, e eu entreguei o meu cartão para ela. E aí ela falou assim, por que você tá nessa empresa? Que na época era a Kelly Williams. Eu tirei minha licença e me juntei com a Kelly Williams. E aí eu falei, olha, foi a única empresa que eu conheci. Eu não conhecia outras empresas, então eu me juntei com ela. Aí ela falou, eu conheço uma outra empresa de brasileiros que eu acho que você tem a cara dela. Porque eu me apresentei ali, entreguei o cartão. E aí, assim, por conta de uma conversa, de uma abertura, de às vezes não ficar só ali na minha zona de conforto, me levava para o próximo nível. E aí eu fui crescendo, entrei no time, comecei a, né, criar as minhas conexões, criar raízes no real estate. E de uma conversa, de uma conexão, me levava a outra, e para até fluir assim na direção que Deus tinha para mim, né? Eu sempre tinha certeza do real estate e, né, do que eu estava fazendo com pessoas. E aí uma coisa foi me levando a outra. Olha que interessante, né? Eu já ouvi muito dizer que quem te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar para o próximo nível, né? E é bem isso a vida, né? É, exatamente. E o nosso sucesso financeiro, dinheiro é só uma resposta de quanto impacto você está causando na vida das outras pessoas. Exatamente. Né? E é sobre isso, né? Agora, que legal. Corretagem, né? Quanto tempo você está na corretagem? 9 anos. 9 anos. É uma vida. E eu também vivi uma experiência muito boa na corretagem, 20 anos. Uau! Conta pra gente aí um pouquinho dessa história. A minha situação, eu entrei na corretagem com 20 anos de idade, porque eu tinha quebrado. Eu quebrei uma empresa com 20 anos. Uau. Eu dou glória a Deus, porque eu quebrei novo e aprendi muito. É uma grande experiência você passar pelo processo que eu passei. Eu acho que como empreendedor isso amadurece, de certa forma, rápido. E eu entrei na corretagem porque eu precisava pagar quem eu devia. Então, quando eu quebrei, eu perdi tudo que eu tinha e ainda fiquei devendo. Uau. Então, um belo dia, eu acordei quebrado. Minha loja, eu tinha uma loja de roupa, eu tinha uma confecção. Eu fechei as lojas e fui lá para a oficina, encerrei a operação e no dia seguinte eu não tinha mais o que fazer. Nem podia atender telefone, porque eu devia. E aí eu fui me aconselhar com um tio meu e ele falou, vem tomar um café comigo. E aí eu falei, tio, quebrei. Eu nunca passei por isso, não fui preparado para isso, não sei nem como sair dessa. Porque dever já é ruim, ainda mais dever para quem está dentro de casa. E aí ele falou assim, olha, vem trabalhar comigo, vem ser corretor de imóveis. Na hora eu falei, corretor de imóveis? Na minha cabeça, na época, corretor de imóveis era uma profissão de velhos. O que é velho hoje, não sei, né? E desempregado e pessoas que não se deram bem na vida. E aí eu falei, nossa tio, mas corretor de imóveis, né? Por que ser corretor de imóveis? Aí ele falou uma frase que não saiu da minha cabeça até hoje. Ele falou assim, Fernandinho, corretagem é a única profissão que você acorda sem dinheiro e pode dormir com muito dinheiro. Mas eu fiquei tão empolgado com isso que eu falei, tio, obrigado pela dica, eu vou trabalhar com isso, e fui embora. Peguei um ônibus lá do Tatuapé em São Paulo, quando eu cheguei lá no centro, na Bela Vista, no meio do caminho eu lembrei, falei, cara, mas eu esqueci de perguntar o que eu tinha que fazer, porque assim, eu já acordava sem dinheiro. Metade do caminho já estava feito. Não, eu já tinha entrado no ônibus, eu falei, gente, eu esqueci de fazer a pergunta mais importante, é como fazer isso acontecer. Aí eu lembro que eu fui lá na época era orelhão, né? E aí eu liguei e falei, tio, só faltou uma pergunta, como é que eu faço para dormir com dinheiro? E aí ele falou assim, filho, vem que eu te ensino, vem vender imóveis. Eu comecei do zero também. Foi assim que eu comecei. Esse foi o porquê. Sem constrangimento, meu porquê na época era pagar quem eu devia. E eu trabalhei 1 ano como corretor de imóveis. Mas eu trabalhei tanto, que eu consegui pagar quem eu devia e ainda sobrou dinheiro. E no final do ano eu fui promovido a gerente de vendas. Uau. Essa foi a minha história. Que legal. Eu vejo que na história de todo mundo que empreende, né, a carreira de autônomo, nós começamos como agentes autônomos,
Mas eu acho que o grande desafio do autônomo é realmente ter essa dose tão grande de automotivação, uma visão tão clara e um senso de decisão que a partir desse momento eu estou disposto a reescrever a minha história. Exatamente. Isso tão forte dentro de si que é fazer até acontecer. É verdade. Né? É fazer até dar certo. Não existe fazer para ver se dá certo. Né? E eu vejo isso muito na história do Fernando, eu vejo isso na minha história também, porque eu também, em algum momento da minha vida, eu decidi que esse seria o último trabalho da minha vida, né? Eu falo isso, esse é o último trabalho da minha vida e essa última empresa em que eu vou trabalhar. E eu falo isso com muita tranquilidade e com muita segurança também, porque hoje eu sinto que eu estou posicionada no lugar que eu nasci para estar. Que legal. Né? Que legal. E eu decidi que daqui eu não saio, Que né? legal. Que eu faço até dar certo e faço tudo, né? Que for preciso para poder me desenvolver cada vez mais para isso. E esse senso, eu acho, de realização, né? Que eu vejo em quem é empreendedor é muito forte. E eu vejo muito isso em você. Muito. Eu vejo isso muito em você. Eu falo que a minha mãe, ela se divorciou muito nova, sabe? E hoje, como mãe, eu vejo a garra que ela teve, né? Que 30 anos atrás, ela deixava a gente com a minha avó, com meu avô, para trabalhar. Às vezes trabalhava em 2 trabalhos e estava ali sempre buscando o melhor. E, assim, hoje, com meu filho em casa, eu dou valor, sabe? Para o que ela fez. Uma mãe solteira, uma mãe que, né, estava ali empreendendo também. E aí ela tinha a fábrica de bolsa dela. Ela era vendedora sozinha. E assim, e ver onde eu e a minha irmã estamos hoje, né? E pela garra dela, eu acho que eu peguei isso dela. E eu tenho algumas amigas que às vezes falam, a certeza do fixo e do trabalho regular é maravilhosa. E aí contar que o empreendedor, às vezes, né? Ele tem para entrar, mas se não vender, se não trabalhar, ele não vai ter nada. Mas se a gente pensar também que a gente não tem um teto, né? Que o quanto a gente se esforçar, a gente vai alcançar. Então, às vezes é só mudar um pouquinho da ótica de onde a gente está olhando. Não nas coisas que a gente está perdendo ou o tanto que a gente tem que trabalhar, mas aonde a gente pode alcançar e é ilimitado. É ilimitado, porque tem até um quadrante do Robert Kiyosaki, daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, ele explica bem isso que você está falando, que são as 4 fontes de renda, né? Empregado, que num primeiro momento pode parecer muito bom, mas ele te põe um teto, né? Troca hora por dinheiro. Exatamente. E se você aceita e consegue, não sou contra emprego, mas se você consegue viver dentro daquele padrão, tá tudo bem. E se isso te traz alegria, tá melhor ainda. Mas o que a gente faz como realtor ou consultor financeiro é ser um autônomo, né? E o autônomo tem a vantagem que você não tem garantia de nada, mas você também tem a possibilidade de fazer muito dependendo daquilo que você faz. E tem uma coisa bem interessante, que é um pouco do que você está dizendo, Ellen, também, que na corretagem a gente pode ganhar muito dinheiro. Mas eu vivi 20 anos dentro de uma imobiliária. Como corretor mesmo, foi 1 ano. Depois eu fui gerente de vendas e aí eu fui... Cheguei até carreira, ser sócio, né? de uma das maiores imobiliárias do Brasil. E quando a gente veio para cá, nesse processo de reinventar profissionalmente, o mais natural era fazer mais do mesmo. Então, ela era joalheira e, naturalmente, ela acabou indo trabalhar como manager de uma joalheria. Então, você faz uma recolocação. É fazer mais do mesmo em outro lugar. Naturalmente, na minha cabeça, também era trabalhar no mercado imobiliário. E eu tirei a licença de realtor para ter o green card e vendi imóvel. Comecei a vender imóvel. Só que, em algum momento, eu percebi que eu poderia oferecer mais para o meu cliente. Aquela questão da excelência. E aí eu fui buscar alternativas para oferecer produtos melhores. Nessa nossa parceria hoje, o que você está enxergando de possibilidade para o teu cliente? Na verdade, eu acho que foi isso que me atraiu nesse business e nesse negócio, né? Apesar de conhecer vocês e, né... e experimentar do caráter, de como vocês lidavam com os clientes e como que vocês lidaram com a família e com o business. O que a gente pode agregar na vida do cliente e que, às vezes, como realtor, a gente não quer incluir mais um layer de trabalhos e de processos que a gente inclui, ele já faz ali, né, no dia a dia. Mas se a gente pensar
nos benefícios que cada cliente tem, no caso de algum inesperado acontecer, foi isso que me atraiu, sabe? E é isso que eu falo, poxa, eu quero ajudar o meu cliente no caso de, se ele tiver um imprevisto na família, de que o provedor não pode mais ter a renda, ele não perder a casa que ele custou muito para ganhar. É o maior sonho, acho que, da vida do ser humano é ter uma casa própria. Exatamente. E aí, se algo acontecer e ele não tá protegido, e aí? O que tudo construiu? Ou às vezes ele não tá mais aqui, o filho não vai conseguir herdar, ele vai ter que vender a casa ou o imóvel para quitar as dívidas, ou um foreclosure. Então, foi isso que me atraiu e falou, eu preciso falar isso também para o meu cliente, eu preciso também ajudar. E às vezes o cliente que não tem a condição de comprar um imóvel hoje, ele está vendendo as horas de vida dele por um trabalho que às vezes ele nem sabe o que ele está fazendo com o dinheiro dele. Então, vamos ajudar esse cliente a começar a poupar, começar a guardar, se proteger para se um imprevisto acontecer. E aí, daqui a alguns anos, ele já está pronto para comprar, sabe? Então, dá alguns passos para trás, ver o que esse cliente precisa ali antes e como proteger o que ele já conquistou depois, né? Da compra da casa ou do primeiro negócio. E o cara, às vezes, o cara não comprou a casa, mas ele tem uma empresa. E aí ele não sabe como proteger a empresa ou como proteger os sócios. Então, todo mundo precisa de um planejamento financeiro. E a gente não é ensinado isso na escola. E às vezes a gente, qual que é o próximo passo? Comprar um imóvel. Vai lá e compra um imóvel. Mas e aí? Você continua sem o seu planejamento? Você continua sem entender quais são os próximos passos ali para, né, depois daquela aquisição? Então, eu acho que, como realtor, entendendo o cliente e conhecendo ali várias áreas da vida dele, eu via que a gente, às vezes, deixa passar alguns pontos por não querer adicionar mais um layer de processo, mas que a gente também está deixando de servir o nosso cliente, né? E aí, no real estate, a gente fala muito de one-stop shop, né? E o one-stop shop é um one-stop shop para tudo, né? É isso. Tudo que o cliente precisar na vida dele, né? Nossa, é maravilhoso, é isso mesmo. E eu vejo que esse realmente é um ato de servir ao nosso cliente, né? Porque são estratégias. Todo cliente, eu acho que ele precisa de realmente uma assistência consultiva. Muitas vezes a gente se posiciona muito num lugar de vendedor, né? O realtor, né? O corretor de imóveis, eu acho que até na ansiedade de fechar o negócio mesmo, que é preciso, a gente sabe como é burocrático aqui nos Estados Unidos fechar um negócio de uma transação imobiliária, que às vezes a gente se tira um pouco daquele lugar de uma pessoa consultiva, de que vai realmente conseguir dar para esse cliente uma visão holística de tudo que ele vai precisar. E eu acho que um planejamento financeiro, não só para adquirir o imóvel, mas como perpetuar esse imóvel e fazer com que esse imóvel chegue na segunda geração, que chegue na terceira geração, se assim for o desejo dele, faz muito sentido, Exatamente. né? Essas conversas que a gente tem são conversas muito estratégicas mesmo, que às vezes ali de uma orientação que a gente vai dar, de um design que a gente vai fazer para uma família, a gente muda completamente a história daquela família, né? Que talvez daqui a 20 anos, 30 anos, não sei, vai nos agradecer por um dia ter começado essa conversa. É muito mais do que um imóvel, né? É muito mais do que um imóvel. O que me fez entrar nessa carreira, eu entrei fazendo um trabalho part-time. Porque eu identifiquei que tinha uma oportunidade de prestar o melhor serviço para o nosso cliente. E tudo começou num cliente que eu estava mostrando um imóvel lá em Sunny Isle, um apartamento na época, acho que eram uns $850 mil, um brasileiro que mora no Brasil. E aí apresentamos o imóvel, fez a oferta, foi caminhando para fazer o close. E aí eu sugeri perguntei se ele tinha um contador, um advogado tributário, para ele dar assessoria, né? Claro. Essa preocupação ou visão do realtor de não só olhar a comissão, mas olhar o negócio, olhar o cliente, né? A causa do cliente. E sabendo das regras tributárias aqui, eu perguntei para ele, olha, se eu tenho um advogado tributarista, um CPA, um contador, para te dar toda uma assessoria, porque ele está comprando imóvel financiado. Como estrangeiro, se ele falece antes de quitar o imóvel, o que acontece com o imóvel? Tem uma tributação pesada, que muitos não sabem ou não lembram o cliente disso. Quando eu virei para ele, Larissa, eu falei, olha, é importante, ele falou, não tem problema. Eu já tenho um seguro de vida, eu estou resolvido nessa parte.
Eu fiz uma cara de inteligente. Ele falou isso, que eu só vou aumentar a cobertura do meu seguro de vida. Uau. Não, eu fiz uma cara de inteligente, mas eu não entendi nada. Depois eu fui buscar informação. E aí eu descobri que lá no Brasil, quando a gente compra um imóvel, o gerente do banco, ele vende um seguro de vida para bater a meta dele. Quando a gente chega aqui, o gerente não tenta vender um seguro de vida. Mas na compra do imóvel, quando você dá menos de 20% de down payment, obrigatoriamente você tem que ter um seguro. Como é que chama o seguro? PMI. PMI. Que nas vezes, ou na maioria das vezes, o cliente que compra aqui acha que é o mesmo seguro lá. Então, quando eu entendi que o cliente que eu vendi o imóvel também tinha uma responsabilidade de pagar aquele imóvel por 30 anos, eu pensei, tá tudo bem esse seguro, que se passar um furacão aqui na Flórida, o seguro devolve o dinheiro para quem emprestou o dinheiro. Agora, se o cidadão, um homem ou uma mulher que paga a parcela todo mês do mortgage, tiver um problema de saúde grave, quem é que paga esse boleto? Foi aí que eu entrei, tirei a licença de Life Planner e comecei dessa forma. Só que aí veio uma coisa interessante. Veio 2020. Pandemia. Veio a pandemia. Como é que você vendia um imóvel em 2020? Me conta. Nossa. No início estava todo mundo com muito medo, né? A gente não sabia o que ia acontecer. E a gente ainda estava numa situação muito privilegiada, que a Flórida foi um dos estados que se saiu super bem e muita gente veio para cá. Mas no início a gente levava protetores pros pés. A gente levava máscara. Não podia entrar. Assim, nos primeiros 3 meses não podia entrar em prédio nenhum. Eles suspenderam tudo. Depois, quando as coisas começaram a abrir, foi muito difícil, mas... Bom, o normal foi difícil. Imagine para mim que eu tinha que buscar cliente no Brasil. Ah, não. Do Brasil... Esse era o meu trabalho. Eu viajava para o Brasil, levava um advogado, um contador, fazia uma palestra e ainda dava certo. De repente, 2020, eu me vi dentro de casa, morando em Aventura, sem poder sair de casa. Naquele ano, eu vendi uma casa em Fort Lauderdale, eu me lembro como se fosse hoje, de $1 milhão. E aí eu ofereci um mortgage protection para cliente. E quando eu mostrei a conta e o benefício de ter uma proteção da vida dela, que era a mulher que pagava o mortgage, provedora, né? A provedora, ela não duvidou, na hora ela tomou a decisão. Que naquele mesmo ano que eu vendi um imóvel, eu vendi 120 apólices. Uau, olha. Sem sair de casa. Por quê? Porque o objetivo de ter a segunda licença part-time era para agregar valor no meu serviço. Só que eu descobri que através das estratégias financeiras das seguradoras, eu fazia um plano de college. Então imagina, eu vendia uma casa. Chegava na casa, tinha um casal com 2 filhos. Eu vendia uma casa e fazia 5 ou 6 apólices. Com 2 filhos, um plano de college para cada um. Para o marido e para a mulher, um plano de seguro de vida com benefício em vida para proteger quem gera renda. Fazia mais 2 planos para ter uma renda vitalícia de aposentadoria. E o melhor de tudo, né? Depois que a gente resolvia tudo isso, o cliente indicava um monte de amigo para a gente vender. Exatamente. E a gente começou a perceber que tinha uma sinergia muito grande entre o business de real estate com o nosso trabalho de planejamento financeiro. Isso começou a abrir muitas portas para nós e eu acho que até por conta disso, a gente fez muitas parcerias estratégicas, né? Sim. Você foi uma grande parceira estratégica dessa época, porque a gente começou a falar muito com outros corretores de imóveis também, justamente porque existia uma oportunidade de servir melhor ao cliente, porque ele precisava, e depois de uma pandemia, todo mundo sentiu muito de perto a sua própria vulnerabilidade. Exatamente. Né? A gente viu muito de perto pessoas queridas indo embora, pessoas queridas quebrando financeiramente. Então, acho que isso trouxe um senso de urgência. Sim. Aliado a isso, a gente encontrou um produto financeiro, aliás, uma estratégia financeira que coube perfeitamente para esse perfil de cliente dos nossos parceiros realtors, né? Esse cliente que estava comprando um imóvel e que queria não só ter um plano de proteção para garantir que esse imóvel chega numa segunda geração, mas também a gente começou a usar essa estratégia financeira para ajudar esses clientes a fazerem uma quitação acelerada. O que é maravilhoso, né? Isso é uma área que você está se especializando, né? Exatamente. Indo bastante para essa área. Exatamente, porque quem compra um imóvel não quer ficar com uma dívida durante 30 anos, né? E principalmente o brasileiro quer pagar antes.
antes. E a gente pode estruturar esse produto para ser uma estratégia, um mecanismo para você antecipar essa quitação desse imóvel, né? E às vezes, muitos clientes, o que eles faziam, né? Ele coloca dinheiro lá no banco, achando que está amortizando do saldo principal. Então, às vezes, coloca lá pelo menos metade ou o mesmo valor da parcela. E isso não ajuda, né? Porque se um dia você precisar parar de pagar, o banco não vai te devolver ou não vai te poupar por alguns meses, né? O banco, ele só quer saber do dinheiro dele. Pagamento dele. E no início, você paga muito mais os juros do banco do que amortiza no seu saldo devedor. Então, ter essa estratégia onde o cliente coloca dinheiro numa conta apropriada, que o dinheiro vai render juros compostos, que ele pode antecipar em 10 anos, em 15 anos o pagamento do mortgage dele e ainda atrelado a um seguro de vida, por que não a gente não fala isso? Por que não, né? Por que não? Por que não? Por que não? Agora eu fiquei curioso. Ela já era cliente há quantos anos você é cliente? Em 2020, eu fui uma dessas 120 É verdade. aí. E depois de 5 anos, a gente resolve fazer essa parceria. Que luz que acendeu aí que você tomou essa decisão? Então, depois da pandemia, trabalhando, né, muito, a gente sempre trabalhou com investidores nos Estados Unidos. Em 2021, eu me engravidei. Eu fiquei grávida do nosso Danielzinho. Em 2022, ele nasceu. E o real estate, ele é muito legal, super, né, você tem a sua ascensão, você se dá bem, mas você também tem que estar on top of the business 24 horas do tempo. Você tem que estar pensando no business, você tem que estar falando com o cliente, você tem que estar sempre conectado com ele, e todas as profissões são assim. Mas no real estate é mais forte, mais aciado, né? Então, depois do Dandan, trabalhar todo final de semana, ficar fora de casa com um filho pequeno, já também não dava mais, né? E eu precisava de algo que fosse agregar, que fosse trazer valor para o meu cliente e também para a minha família. Então, pensando nisso, eu cada vez mais fui... Eu falei, eu quero estudar isso mais a fundo. Por que eu não falo com todos os clientes? Porque diferente de uma compra de imóvel, todo mundo precisa de um planejamento financeiro. Todo mundo precisa de um seguro, né? E às vezes, antes de comprar sua casa, você precisa proteger a sua renda que você está fazendo, né? Com certeza. Então, foi nesse sentido que eu decidi embarcar nessa também, como consultora. Pois é. Que bacana. É engraçado, né? Histórias diferentes, mas elas se cruzam, né? Eu, no mercado imobiliário, sou muito grato, tenho a licença, eu falo, quem é corretor nunca deixa de ser. Mas depois que eu casei, tive 2 filhas também, as minhas prioridades mudaram. Porque eu trabalhei 20 anos, sábado, domingo e feriado. Eu saí de corretor de imóveis para sócio da 3ª maior imobiliária do Brasil, por um único motivo. Eu trabalhei todos os dias conforme me orientavam. Não tem como dar errado você trabalhar de uma forma correta, com bastante intensidade. Mas por muito tempo também eu vejo que dentro de todo o segmento, principalmente os autônomos como nós, e tinha uma coisa que acontecia na minha vida que eu falava assim, meu Deus, tem épocas que eu tinha dinheiro, mas não tinha tempo para gastar o dinheiro. E tinha época que eu tinha tempo para gastar o dinheiro, é porque eu não tinha... Não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro, mas não tinha tempo. Eu tinha tempo, mas não tinha dinheiro. E nessa indústria, a gente acabou encontrando um equilíbrio que essa indústria de Life Planner nos permitiu, que é ter as duas coisas. E a gente teve uma terceira coisa, né? Que é a liberdade geográfica. E o bacana é que ter essas 2 licenças nos dá liberdade. Né? Tem épocas que o mercado imobiliário está bom e está tudo bem. Tem épocas que a gente sabe, como agora, 2025, está passando por uma transição. Isso. Eu falo que a gente tem um barco com 2 motores. Mas para nós, esse motor do Life Planner, ele acelerou bastante a nossa vida, né? Exatamente. Para nós, essa transição de carreira fez muito sentido. E para mim, em especial, como mãe também, eu sempre conto que a nossa história começou com a nossa filha de 4 anos e uma bebê recém-nascida, literalmente. O Fernando tirou a licença dele na semana. Nós celebramos na maternidade que ele tinha passado na licença dele. E nós fizemos todo o nosso trabalho carregando as nossas 2 meninas para todos os cantos com a gente.
E hoje me dá muita alegria, Um dos fatores que mais me faz ser grata por isso é porque ao longo de todo o caminho elas estiveram junto com a gente. E ontem mesmo nós tivemos um evento grande, né? E elas foram com a gente também. E elas sabem o valor do nosso trabalho, né? Elas veem os frutos, elas colhem os frutos dos nossos resultados. Elas celebram junto com a gente. Elas veem a nossa dedicação, mas também sabem como a gente usufrui, porque a gente está ensinando elas também a usufruir. Então eu acho que além de todas as liberdades, né, que realmente é inerente desse trabalho e faz muito parte da nossa gratidão diária, a gratidão assim de estar construindo nas nossas filhas um caráter empreendedor, Muito de legal. conquistar, da persistência e de também do usufruto, sabe? Eu vejo isso brilhando assim, Muito começando a brilhar nos olhos delas. Isso, nossa, me enche de alegria É por essa verdade. oportunidade. E sem contar, assim, participando das reuniões, né, indo nos treinamentos e me envolvendo cada vez mais aqui na vida do Life Planner, o ambiente de cooperação, É, sabe? isso é A gente incrível. tá Uau. aqui falando juntos, construindo juntos um negócio. Isso não tem em nenhum outro mercado. A sua história, a história da Ellen é muito parecida, né? As nossas filhas crescendo, vendo a gente e tendo a liberdade de poder participar. Porque quando ela trabalhou num emprego, a gente não tinha essa liberdade porque ela tinha um compromisso de estar na loja. Tá lá. E não pode ter filho na loja. Claro. Ontem, nós fizemos um evento ontem que você participou. Quase 80 pessoas numa Uau. terça-feira à noite assistindo uma palestra de educação financeira. Muitos de nós até não acreditava que fosse ter esse volume todo de gente, pelo curto tempo que a gente teve de preparação para convidar. Mas o que me chama a atenção é que tem uma mãe, eu não lembro o nome dela, uma mãe trabalha com a gente, não diretamente com a gente. Ela me ligou e falou assim, eu tô sabendo que vocês vão fazer um evento aí em Orlando, posso ir? Eu falei, não só pode como deve, vem aqui conhecer nosso trabalho, tá? Orlando é uma referência hoje dentro da indústria, né? Pelo time que a gente tem, pelos líderes que estão envolvidos. Ela falou, eu não posso só por um problema, eu tenho por causa das minhas filhas. Eu falei, mãe, deixa eu te falar uma coisa, traga suas filhas. Que legal. Porque tá tudo bem, é um ambiente familiar. Ela falou, não, mas elas vão atrapalhar. Eu falei, não vão atrapalhar. Eu também tenho 2 filhas. Ela falou, não, mas é que as minhas filhas são um pouco agitadas. Eu falei, é que você não conhece as minhas. Então traz 3 com 2, 5, vai ter mais uma meia dúzia. Ontem ela foi lá e ela não levou as filhas. E aí quando ela viu as crianças correndo no meio da apresentação, quase subindo no palco, e tá tudo bem. Tudo bem. Porque o ambiente ele é agradável. Ela chegou para mim e falou assim, eu sou a mãe que falou com você no telefone. Qual é o nome dela? Esqueci o nome dela. Tudo bem. Aí eu falei assim, e cadê suas filhas? Então, eu não trouxe porque eu achei que fosse atrapalhar. Uau. Aí eu falei assim, e a próxima vez eu vou trazer, porque eu não imaginava que esse era o ambiente que a gente trabalha. Uma pessoa que está começando a trabalhar com a gente agora. isso. Eu falei, é isso mesmo. É não é isso. só sobre dinheiro. Porque o dinheiro é que nem você falou, é uma consequência. E ele chega na medida que a gente faz a coisa certa. É Da verdade. forma E você certa. sabe que você falou isso e me deu. Eu nem ia contar essa história, mas me deu uma alegria de ouvir você falando isso, porque eu acho que aos poucos a gente tem criado a nossa cultura de negócios. E os nossos valores, né? E dentro da nossa cultura e dos valores que a gente acredita, que a gente criou a agência, né? Aqui é uma empresa familiar. Exatamente. É uma empresa de altas metas, de altíssima produtividade, de altos resultados, porém, nosso valor é família. Então, sim, as pessoas vão ver que os nossos valores, nossos filhos vão estar correndo Exatamente. no meio de nós. E aprendendo. E E tudo aprendendo, bem. imagina que Aquilo que eu criança. Também, porque gostaria- isso faz parte da nossa cultura, é o nosso Exatamente. DNA. Olha que Tem legal. empresas que não dá para ser assim. Exatamente. Tudo bem, E mas tá na tudo nossa bem. Na é nossa assim. Não na dá, nossa é assim. tem empresa, anota isso aí, tem empresas que não dá para ser assim, mas a nossa é assim. É assim. Exatamente. E sabe o que é o melhor de tudo? Eles começam a aprender aquilo que nós gostaríamos de ter aprendido na idade deles. Exatamente. Exatamente.
Imagina o legado que a gente não tá deixando nessas crianças, né? E que profissionais eles não vão ser, responsáveis com dinheiro, estruturados, né? E fortes, né? Porque não, estão senso vendo de realização, de saber Exatamente. que dá para começar do zero, né? E ver assim ao longo dos anos isso acontecer. Exatamente. Nós começamos do Uau. zero. Do jeito que você está começando também. Hoje nós temos uma agência que 1.300 e quantas pessoas envolvidas? Uau, Sim. é. Muita gente E tá só envolvida. começando, hein? E só começando. Tá só Exatamente. começando. Porque a indústria é gigante e a necessidade é, cada vez que nasce uma pessoa, nasce um cliente para nós. Agora, o mais apaixonante de tudo, a gente já está indo para o final, infelizmente isso vai acabar. O mais apaixonante de tudo para mim, nessas 6 anos que nós estamos. 6 anos. 6 anos. Uau. 6 anos. Esse ano nós fomos para um evento lá no Arizona. Essa indústria, você vai ver, viaja-se muito. Você já participou de algumas. E a maioria é de graça. Olha isso. Nós fomos para o Arizona agora, no hotel Biltmore. Super bacana, super Uau. bacana. E nesse a gente levou as crianças, né? E o hotel por si só já é especial. Mas somado ao ambiente de brasileiros que não tem murmuração, porque está todo mundo produzindo, está todo mundo com uma expectativa lá longe, tendo resultados reais, né? Tudo isso favorece o ambiente que a gente vive, que é o que você já sabe muito bem. Mas o que mais me marcou foi quando nós estávamos numa campanha de premiação, a Sofia de 10 anos, a Estela de 5 anos, foi agora, no mês de abril, né, de 2025, e de repente aparece a nossa imagem no telão. Imagina aquele telão de LED, Enorme. lindo, colorido, apareceu o nosso nome, né? Claro. A gente está sempre entre os maiores produtores, graças a Deus, e as pessoas que a gente teve a oportunidade de estar junto, como você, agora, que tá agregando, vai agregar muito valor para nossa agência, o Dream Team. E aí no final eu falei assim, filha, do que vocês mais gostaram, né? Aí a pequenininha falou assim, papai, das piscinas. Of course. E tá tudo bem, tinha 7 piscinas lá. Endoideceram, né? Cada hora entrava numa piscina. E aí eu perguntei pra Sofia de 10 anos, falei, e você, filha, o que você mais gostou? Ela olhou pra mim, pra ela e falou assim, Uau, foi muito emocionante. o que eu mais gostei, papai, foi ter visto vocês na tela. Ah, gente, isso não tem preço. E daí a gente recebeu um troféu, daí a gente levou elas junto com a gente pra receber o Ai. troféu, sabe? Nossa, então foi uma emoção assim muito grande pra nós, porque elas ao longo de todos os anos, elas literalmente trabalham junto com a gente. Muito legal. Porque tem dia que elas querem ficar em casa, mas a gente fala, não, hoje não vai dar pra ficar em casa, a gente vai ter que a gente tem que ir, vocês vão ter que ir também. né? Larissa, a gente tá indo pro final. Assim, o que teu coração fala hoje sobre essa oportunidade de estar aqui com a gente, viver nesse momento? Aonde você vai chegar? Olha, primeiro eu queria agradecer vocês pela integridade do início ao fim do projeto, de realmente fazer isso com amor, de entender o propósito e falar que a minha vida é um resultado disso, sabe? Ai, que lindo. E ver aqui agora o que eu tô, né, começando a construir, que eu falei que eu vou fazer até dar certo, e a diferença da gente é só o tempo. É assim, eu me enche de esperança, sabe? De saber que eu vou poder levar meus filhos, que o que eu tô construindo eu vou poder passar para eles. E não só dentro da minha casa, eu tô fazendo isso com o outro. Eu tô trazendo o valor pro outro, eu tô agregando na vida Uau. dele. E um dia poder entregar um cheque de um benefício em vida, Uau. de encontrar com um cliente que está se aposentando, sabe? É isso que me move, é isso que, né, me trouxe e que me mantém, assim, firme, com gás, com vontade de chegar lá. Ai, isso, que já lindo, chegou, é que só não lindo. parar. É isso. Que nem diz o Jerônimo, né, nosso mentor, ele falou, um blackjack, que é o topo da carreira, é aquele que não Só um agente que nunca parou. parou. Exatamente. Agora, para fechar com chave de ouro, olha para aquela câmera. Que mensagem que você poderia deixar para um realtor que poderia estar sentado nessa mesa aqui fazendo parte desse Dream Team? Qual Desse câmera movimento. Aquela ali. Olha, você, realtor, que já trabalha muito, eu queria falar que o seu trabalho é realmente muito valoroso e eu queria falar que não é só isso, sabe? Você pode agregar muito mais ao seu cliente e às vezes não fica pensando no layer de processo que você está adicionando, mas no valor que você está agregando àquela família. E se você às vezes está desmotivado com a indústria, se você quer
conhecer um pouquinho mais do que a gente faz, vem porque o que você carrega é único e as pessoas precisam da mensagem que você carrega e aqui você vai ter um espaço, sabe? Para fluir em todas as áreas da sua vida. E às vezes você não vai precisar trabalhar todos os dias e se você não ligar para aquele cliente, vai fechar com outro realtor. Aqui não, aqui o cliente que fecha com você, ele vai acompanhar com você por toda a vida e por gerações. O que você vai fazer é por gerações e não só momentâneo. Uau! Que lindo. E se ele quiser falar com você, qual que é o teu contato do teu Instagram? Meu Instagram é Larissa de Paula Show. Segue lá. E vocês? Como que a gente encontra vocês também? @EllenWang. E @Fernando Rodrigues USA. USA. Curte aqui, compartilha, envia para todos os seus amigos e vamos fazer essa mensagem chegar para todos os realtors aí da Flórida e dos Estados Unidos. É isso aí. Essa é a Larissa de Paula. Muito bom. Um dos melhores episódios, eu tenho certeza. Todos são bons, mas esse ficou marcado porque eu tenho certeza que a tua mensagem vai ecoar e vai impactar muitas vidas, porque eu creio que a gente veio para a América para prosperar. É isso. A gente fica por aqui e até a próxima. Um grande abraço e bora prosperar. Tchau, tchau. Cara, um dos mais gostosos que eu fiz.